nunca esquece. Então, muito obrigado mais uma vez, Thiago Lopes, e espero que vocês também estejam na palestra dele. Bom, vamos lá então. Engenharia Humanas. O que é que eu pretendo fazer aqui com vocês? É falar uma linguagem bem simples, clara, informal. Vai ser mais um bate-papo com vocês, tá? A ideia é essa, é a gente trazer, tornar o conhecimento mais fácil, atraente e acessível a todos. E eu vou dar muitos exemplos ilustrativos reais. Como é que a gente fez esse estudo aí para vocês, essa compilação, e para apresentar essa palestra? Baseado em 3 pilares básicos que eu uso muito e gostaria de mencionar para vocês. Investigação, o que é? É a busca da sabedoria. É você procurar em livros, é você procurar em seminários, é você conversar com as pessoas, né? Ou seja, buscar o conhecimento. Devoção é amar a sabedoria. E, nesse caso, eu sou apaixonado por esse tema, engenharia humanas. Sempre foi da minha cabeça, sempre foi uma ideia, eu como engenheiro juntar. Por que não a gente não ver o que é que a gente pode fazer com humanas? E a gente acabou conseguindo um meio. E serviço é praticar a sabedoria, ou seja, compartilhar o conhecimento. Os 3 funcionando juntos. Só para dar uma ideia assim rápida, não funcionariam sozinhos. Por exemplo, se eu só fizesse investigação e não devoção. Professor, o seu microfone fechou. Vamos ver, tenta mais. Eu acho que teve alguma coisa aí que... Perdoe aí a falha. Ok. Voltou? Voltou. Teve alguma coisa aí, eu não estou ouvindo. Você não está ouvindo? Eu não estou te ouvindo agora. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. As pessoas estão me ouvindo? Veja aí, você Leandro, que está ouvindo aí, Leandro? Tranquilo? Opa, ouvindo bem. Beleza. É a primeira vez, Ouvindo bem. falha nossa aí. Vamos consertando. Não, vamos em frente, vamos em frente. Bora que dá certo. Vou voltar de novo aqui. Bom, eu já estava aqui dizendo que vai ser um bate-papo, e é isso mesmo, é um bate-papo que a gente está fazendo aqui para passar novas informações. E vocês, eu estava falando ali justamente ali na investigação. A investigação sozinha, e sem fazer com amor e praticar alguma coisa, ela vira só uma coisa assim, intelectual. Intelectual demais. O cara sabe muito, mas ele tem que passar isso adiante, né? Ele tem que gostar daquilo e passar adiante. Se você também só faz amar a sabedoria e não faz nenhum nem outro, você vai ser assim um fanático. Você vai adorar aquilo ali, mas só isso. E se você também só fizer o serviço, né, só praticar, você é um ativista. Então, o bom é juntar os 3. Os 3 juntos têm uma força muito grande. E é isso que eu pretendo aqui passar para vocês. Então, é uma abordagem da influência mental na tomada de decisão no contexto da engenharia humana. Então, vamos lá. Engenharia. O que a engenharia faz? A engenharia procura investigar os fenômenos da natureza para que, através de algumas ferramentas, a gente possa entender melhor o funcionamento aproximado. Então, estou usando o termo engenharia aí como funcionamento. Tá? Então, a lógica, a criatividade, eu, como professor, sou professor lá na Escola Politécnica da UFBA, eu sinto muito assim, uma falta dessa parte humana nos meus alunos, e falo, rapaz, vai fazer uma optativa em psicologia, vai ver alguma coisa mais da nossa espécie, conhecer os aspectos humanos é muito importante. A gente lidar com humanos o tempo todo, né? Agora aqui falando com vocês, vendendo lá fora o produto, é o professor, é o chefe, então tudo tem sentido. E o objetivo final é servir a espécie, né? Então a engenharia faz isso com tecnologias e internet. As ciências humanas, por outro lado, elas estudam as complexidades e peculiaridades da sociedade humana. Procura conhecer as relações, compreender os fenômenos sociais, históricos e culturais. São meios diferentes, mas com os mesmos fins, ou seja, humanos para servir humanos. Então, essa é a ideia. Os humanos, cada um com seu grau de emoção, que determina suas habilidades pessoais,
e profissionais que são necessárias à colaboração para o desenvolvimento e, logicamente, o conforto da sociedade. Então, engenharia humana, senhores e senhoras, né, e todos, né, todos mesmo, tá bom. Engenharia humana é uma área de pesquisa interdisciplinar. Tá? Então, a ideia é a engenharia, a matemática, a estatística, direito, medicina, psicologia, sociologia, história, neurociência, e vou falar mais sobre isso, filosofia também e outras. Qual é o objetivo? A gente criar um meio dessa junção de exatas e humanas para poder influenciar e compreender melhor o comportamento humano e trazer melhor desempenho satisfatório para as pessoas. O que vocês vão ver hoje aqui são várias dicas, são coisas que existem, vocês vão verificar através dos exemplos. Muitos já devem ter passado por isso, mas são coisas novas. Tá? E a colaboração multidisciplinar é o elemento-chave para que isso dê certo. Tá? É a criação de soluções eficazes nessa área aí. Vamos continuando. Engenharia humana na tomada de decisões. Então, a gente usa um método de engenharia, que é uma abordagem metódica, assim, por etapas, a gente aplica um processo investigativo. O que é? Para que serve? Então, mais direto, e juntando todo esse conhecimento que vem dessas outras disciplinas aí. Tá? Nós estamos fazendo a integração. A ideia é essa, para que se torne mais fácil e chegar mais fácil essa informação a vocês. Esse é o que eu penso em fazer aqui, é o que eu estou fazendo nesse momento. Então, uma boa metodologia para análise de tomada de decisões é identifique o problema ou identifique a decisão e decomponha esses problemas aí para propor soluções. Tipo, você tem várias decisões, qual delas é a melhor, como é que a gente vai implantar isso. E eu vou mostrar para vocês duas faces disso. Uma, o que é mais simples, ou seja, o que a gente utiliza geralmente, e outra que passa imperceptível e que é essa visão da engenharia humana que é ilustrar para vocês. Vamos colocar assim, né? Decisão e habilidade para chegar a uma conclusão ou oferecer solução a algum problema. Pode ser, ou seja, a nossa vida, você está tomando decisão a todo tempo, né? Eu estou tomando uma decisão agora de passar minha mão por aqui, passar por aqui, ou pegar no meu óculos, são decisões simples, como também a decisão de estar aqui com vocês passando essa palestra. Então, a vida é uma constante escolha. A gente está tomando decisão pessoal, profissional, todo o tempo. Né? Principalmente a individualidade. Né? A gente está ali, ou seja, somos nós que fazemos isso. Então, mesmo antes de utilizar qualquer método de tomada de decisão, que existem vários, aqui eu estou mostrando para vocês assim um esquema bem simples, né, do que é mais utilizado, as abordagens que seguem etapas básicas, metodológicas, racionais, né? E a diferença vai estar no quem decide e não apenas no que decide, tá? Mas vamos passar isso aqui. Isso é o que a gente tem, digamos assim, um ciclo. Né? Você identifica o problema, identifica qual é a decisão que você quer, junta informações relevantes, identifica alternativas, avalia as evidências, escolhe entre as alternativas, coloca em prática aquela decisão e analisa essa decisão. A sua decisão ela é tomada, mas ela não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. Você vai absorver uma série de outros inputs e pode mudá-la. Como, por exemplo, hoje, eu estou querendo que muito mais gente participe. A gente tinha assim ou tem, né? Não estou vendo aí, mas espero que sim. A gente tinha 180 inscritos, mas no grupo do WhatsApp só tinham 107 e era para lá o link. Eu tomei uma decisão depois, disse, olha, eu vou mandar para todo mundo. Eu mudei um pouco a decisão para ter um melhor resultado. Então, isso é normal e a gente deve funcionar assim. Agora, vamos lá. A gente está vendo agora essa parte de engenharia humana na tomada de decisões. O ponto aqui é conhecer o problema, legal, melhor ainda o conhecimento, mas o primordial, você. Como é que você decide? Como é que essa coisa funciona? Como é que quem está nesse jogo, aí, nesse funcionamento, nessa engenharia humana? Né? O cérebro? Sim. E como é que ele funciona? Vamos procurar modestamente e humildemente ver o que falam os melhores especialistas nesses tempos atuais. Tá? Então, eu vou mostrar a vocês quem são, vou
fazer aqui um acompanhamento, uma decomposição que passa desde história, e utilizando um termo chamado psicologia evolutiva, que é um ramo da psicologia, poucos conhecem, mas é muito interessante, ela é baseada na teoria do Darwin, e ela mostra como é que o cérebro vem evoluindo, né? E muita coisa são primitivas e que a gente ainda utiliza hoje, tá? Então, vamos lá. Já existem várias técnicas aí para tomar de decisão. Você pode olhar para estratégias, tem a teoria dos jogos, para, digamos assim, dentro do mercado financeiro, tem uma série de softwares que resolvem isso. Mas a gente notou que tem pouca análise sobre os aspectos conscientes e inconscientes do executor. Como ele funciona para decidir. Outra coisa também interessante que a gente vai tocar, aqueles que ficarem assim, espero que todos ficarem com interesse nisso, é um outro ponto, a aleatoriedade nas nossas decisões, essa influência, muito interessante. Então, repetindo mais uma vez para vocês, baseado na coletânea de conhecimentos e estudos de várias áreas, psicologia evolutiva, neurociência, economia comportamental, engenharia humana e comportamental, antropologia e história, a gente vai fazer aqui uma viagem bem seletiva, bem simples, assim, a maneira de falar, esse bate-papo, eu estou fazendo mesmo, estou conversando com vocês assim de uma maneira coloquial, informal, tá? Para que a gente entenda isso e veja como é interessante, tá? E como é fascinante a palavra melhor que eu colocaria aí. Tá? Então, o objetivo é uma introdução das influências mentais na tomada de decisão. A investigação pelo método da engenharia, ela aponta um tema pouco explorado e de grande importância, que, em tempos de IA, né, do chat GPT, é um diferencial humano a isso aí. Tá? Tem muita coisa ainda para se chegar e a gente conhece muito pouco sobre o funcionamento do cérebro. Muito pouco. São os cientistas que dizem isso e vocês vão ver durante essa palestra. Então, o que eu vou tocar aqui é como é que essa influência subliminar, consciente e inconsciente, nas tomadas de decisão. Tomadas de decisão pessoais, profissionais, qualquer uma, tá? Mas sempre o decididor sou eu, você, nós. Né? Então, vamos lá, só para vocês terem uma ideia aí da fundamentação disso tudo que eu estou buscando aqui para a gente se sentir mais seguro. Claro, né? A gente está falando aqui, nós estamos num projeto de extensão, que eu me esqueci de falar para vocês, extensão significa projeto de extensão PRUI, extensão porque ele estende, né? A universidade se estende a toda a comunidade. Não é só para as outras universidades, não é só para universitários, é para a comunidade, ou seja, o público-alvo aqui, e é essa maneira que eu estou colocando aqui, são para todos os interessados. E eu vou colocar de uma maneira bem simples, porque eu quero que mais gente se interesse, eu quero que mais gente procure saber isso, e que entenda. Né? É justamente isso. Então, para aqueles assim mais eruditos, não briguem comigo se eu colocar coisa bem simples. Tá? É essa a função dessa palestra aqui. Tá? Vamos lá. Primeiro, deem uma olhada aí e guardem essa figura aí do lado esquerdo. Né? É o cérebro daquele, fazendo uma analogia com o iceberg. Vocês veem que a parte consciente está ali, é o que está lá em cima, mas o iceberg, como geralmente o né? A parte maior está ali embaixo. E é verdade. A gente vai ver isso aí. Então, vamos falar em psicologia evolutiva. Estou citando ali alguns autores, Wright, Pinker, Bloom, História, Evolução e Cultura. Tem um livro muito bom do Harari, muita gente já deve ter lido aí, o Homo Sapiens, né? O Von Hippel também, né? Sobre evolução. Comportamento, Dan Ariely, o Wright também, o Thaler é um dos Nobel, né? Que está aqui nesse serviço. E o cérebro. E eu vou falar um pouquinho aqui rápido também neurociência, para dar uma ideia do que é neurociência. Né? Os neurocientistas eles procuram mapear no cérebro, tá? Uma correlação com o comportamento que você tem. Então, vamos lá. Esse RMIF que está aí é uma ressonância magnética, que muita gente já deve ter feito aí, né? Só que esse F aí, esse function, ou função, ele tem digamos assim, um mapeamento, ele tem um gráfico que ele procura associar o que você sente
há áreas do cérebro, ele procura mapear seu cérebro para dizer, olha, o centro de prazer fica localizado ali, o centro de dor fica localizado aqui, ou seja, ele está mapeando isso. Então, a gente tem Eagleman, tem um Mlodinov e tem um Antônio Damasio, que é um português, da UCLA. Excelente, tem alguns livros depois que eu vou também indicar para vocês. E o consciente e inconsciente, a gente fala do Kahneman, né? Do Daniel Kahneman, um livro Rápido e Devagar, né? Dos dois sistemas que a gente tem, o Mlodinov, o Thaler também, mais uma vez. O Kahneman também é Nobel, né? E A Razão versus a Emoção, que é do Mlodinov, Ariely e Thaler. Vamos começar então agora falando de uma maneira mais simples ainda, mas ilustrativa. Vamos lá, esse lado aqui, todos nós, vou ler devagarzinho, todos nós tomamos decisões pessoais, profissionais, financeiras, negócios, e pensando, olha, eu pesei em tudo de forma apropriada, todos os fatores, e vou tentar agir de acordo com eles. Só que essas decisões conhecemos apenas as nossas influências conscientes. Então você, tem influência inconsciente? Muita. Vou dar alguns pequenos exemplos aqui. Primeiro, a experiência do vinho. Foi uma experiência que o pessoal fez, os cientistas fizeram da seguinte forma. Eles levaram um vinho com preço de 90, vamos botar $90, o outro de $30. E convidaram especialistas em vinho, experts, né? Enólogos, sommeliers, para provar. E depois foi feito digamos assim, um relatório e foi apontado que aquele vinho mais caro foi apontado pelos especialistas que era o melhor. Só que era o mesmo vinho, só com rótulos e preços. Então o preço influi? Sim. E o que aconteceu com o seu cérebro? Veio o pessoal da neurociência e ajudou mais ainda, e aí criou uma certa assim, será que o cérebro nos engana? Pela experiência que eles fizeram, sim. Eles associaram e viram, como eu expliquei a vocês aí, eles fazem um mapa, então, se você sente prazer, é nessa área aqui. E você tem como ver a intensidade do prazer. E eles verificaram que realmente houve uma intensidade maior de prazer para o vinho de $90. Né? E é o mesmo vinho. Outra experiência interessante. Também foi verificado que digamos assim, uma enquete que você respondendo sobre você mesmo, que todos nós nos achamos mais especiais do que somos. É interessante por um lado, mas por outro lado, se todos forem especiais, não existe ninguém normal. Né? A mesma coisa de emergência. Se a situação todo dia é emergência, 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 não tem situação normal. Né? Então tem alguma coisa errada aí que a gente precisa ver. Falar do efeito grátis, ali só para ilustrar ali, está lá o preço, o frete. Vocês veem tudo isso aí na internet, em compras, né? O frete é grátis, aí você já fica feliz, né? Aquela ideia da gratitude, tudo é grátis, o 0800. Né? Antigamente o pessoal falava que de graça tem injeção na testa, né? Brincava com isso. O cérebro gosta de grátis também. A gente gosta do grátis. Só que o Friedman, já disse, o Thomas Friedman, que não tem almoço grátis. Desconfie. Se você não está vendo o que desconfie que o produto pode ser você mesmo. Né? Que o que acontece aí nas ligações grátis de WhatsApp, uma série de outras aí em mídias sociais. Bom, e mais um agora aí que pode assim servir na área de direito, também foi feito uma outra experiência interessante. Era o seguinte, era para conceder condicionais, né? Conceder a condicional depois de um certo tempo, isso nos Estados Unidos, né? O preso tem direito a condicional. Não sei aqui o sistema penal aqui, eu confesso a ignorância, mas pode ser que tenha aqui também. E aí ele é levado, né, para um comitê que faz esse julgamento. Bom, o pessoal começou a fazer uma correlação, né, de quantos eram negados, ou seja, tinham negativas a condicional e quantos tinham positivas, e fizeram a correlação disso com os horários. Notaram que no começo dessas sessões havia mais sentenças positivas, ou seja, de liberar a condicional. E quando se aproximava mais de 11 horas, meio-dia, as negativas começavam a preponderar. Depois do almoço, a mesma coisa, começava positivo e depois, no final,
tinha uma diminuição. Uma das explicações que vocês vão ver aqui, que a gente vai falar, é o cérebro. Né? O cérebro ele funciona, ele consome mais de 20% da sua energia. Tá? Então, cansa. Então, cuidado. Se for pedir aumento a alguém, procure um horário que o pessoal já tomou café, né, depois do almoço, tal, que não seja uma feijoada, não seja uma coisa mais pesada, mas é uma dica boa. O que a gente está vendo aqui, e eu vou entrar agora em psicologia evolutiva, vai dizer, Fernando, você está me dizendo que tudo isso é ruim? Não, tudo isso é muito bom. Não foi à toa que a evolução te deu esse seu inconsciente aí. Ele lida com muita informação. Lembre de novo aí do iceberg. Ele mexe com muita coisa e você já usou ele, você já teve com ele. Né? É que o negócio está muito oculto, é aquele iceberg. O que a gente pode fazer é melhorar né, essa convivência e aprender mais com ele e usar ele a nosso favor e não contra, porque às vezes ele pode ser contraproducente. Mas vamos agora voltar aqui para a decomposição e vamos falar em história para a gente entender isso aí e como isso afeta as decisões que a gente tem. Né? Os evolucionistas, ou seja, a psicologia evolucionista, ele estuda o processo de formação da espécie, enquanto o comportamentalista estuda o processo de formação do cérebro. O novo aliado, eu já mostrei a vocês, aí é a neurociência. Tá? A neurociência veio para confirmar isso. Olha, você tem suas experiências lá, como aquela do vinho, e aí, o que acontece com o cérebro? Então, essa máquina aí deu uma ajuda muito boa e os neurocientistas, atualmente, têm uma série de conhecimentos muito interessantes, né? E são confirmados, né? São experiências confirmadas. Bom, então, com base na teoria darwinista, que é assim a psicologia evolutiva, vamos falar aqui nesse projeto aí de seleção natural. A gente é programado para comer, que é a sobrevivência, fazer sexo, que é a reprodução, ganhar a estima das pessoas, que é a cooperação, que foi uma das causas que nos fez prosperar frente às outras espécies, entre as outras espécies, né? A gente tem uma cooperação muito grande, e superar rivais, que é uma competição, que não é uma coisa tão saudável, mas pode ser quando ela for saudável, ou seja, para que a gente melhore, a gente se torne mais produtivo. Mas tudo isso, o objetivo da seleção natural é melhor passar seus genes, ou seja, ela quer passar o gene. Né? E isso é até a ideia que a gente tem assim, família. Né? Todo mundo procura uma família, né? Ter uma família. Outra coisa assim, para deixar claro, não é só ter filhos, não. Tá? Passar seus genes é você cuidar da sua família, do seu tio, do seu primo. Tem gene seu ali. Né? Então, esse é o programa que a seleção natural nos coloca. E é um programa que vocês podem ver que tem sentido no que acontece. Alcançar os objetivos dará um prazer. O prazer tem que ser efêmero, ou seja, rápido, para você continuar insatisfeito e voltar a ter prazer. Ou seja, voltar de novo para o objetivo. É um ciclo, né? Um ciclo de insatisfação. Então, vamos lá. A seleção natural ela tem um objetivo de produtividade, não felicidade. Então, hoje a gente fala tanto em felicidade, né? Não, ela quer que você produza. Ela está vendo o lado dela lá. Ela quer, você tem que passar seus genes adiante. É bom? É. Mas aí a gente tem que começar a entender esse programa para tentar mudá-lo em outras situações que a gente vai ver também aqui. Então, ele vende a expectativa de grande prazer, mas fazendo que dure pouco. É uma esteira hedonista. Você fica correndo aí como carinha ali atrás da cenoura. E aí os Rolling Stones, né, o Mick Jagger foi muito feliz, né, quando ele criou aquela música I Can't Get No Satisfaction. A maioria de nós não consegue isso, mas tem como conseguir sim, não uma palavra como satisfação, mas tem alguma coisa como contentamento, mas isso aí é outra história que a gente vai chegar lá. Ou seja, tem muita ilusão de comportamento, mas tudo isso para passar seus genes adiante. Né? A sobrevivência do mais apto, né? Por que a anatomia da mente seria diferente do que isso? Né? A seleção natural ela é amoral, ela não quer saber se existe felicidade, se você está magoando alguém ou não, ela quer que você passe o seu gene. Então, ela é bem amoral. Tá? Bom, mas ela tem uma função evolutiva, ela tem um lado bom também. E as emoções foi a primeira, digamos assim, o primeiro molde que ela teve. Né? Foi a emoção, depois a razão. A emoção que é justamente para você se aproximar ou não de coisas boas ou coisas ruins. Né? Uma decisão básica para sobrevivência e passagem. Então, aquela coisa tem um gosto ruim, isso não é para comer. Aquela coisa tem um gosto bom, isso aqui é para comer. E por aí vai. Né? Atualmente, também nessa evolução de sentimentos, de emoção,
a gente tem até aversão, não apenas à comida estragada, mas também por pessoas estragadas, né? A gente fala muito rotten apple, né? A maçã estragada, né? Então, é interessante isso, ou seja, faz sentido essa psicologia evolutiva. A falta de emoções sociais são os psicopatas, né, que eles consideram. Imagine se a gente não tivesse isso, então, não tivesse essas emoções sociais, né? A gente, ainda bem que a evolução foi sábia em nos conceder isso, né, para que a gente teve e participou amplamente no nosso desenvolvimento e evolução como a espécie preponderante que somos nós hoje. Então, vamos lá. A seleção natural projetou a mente para avaliar os outros para interações favoráveis à disseminação dos genes. Então, você procura amigos, você procura parceiros, né, ou parceiras, né? A importância de uma criação da unidade familiar, né? Isso é muito importante. E volto a dizer, não é somente com filhos, né? É com toda essa exigência que estão ali perto. Esse é o programa deles. Vamos falar um pouquinho desse programa. Tem coisas boas, mas tem coisas que a gente já viu aí que não são tão interessantes assim, né? Suponha que você é programado para isso, é isso que essa teoria fala. Lembrando que teoria, a palavra teoria quer dizer, ela está funcionando bem até hoje, mas ela pode ser desconfirmada. Uma teoria desconfirmada, e já viram várias, por exemplo, a de Newton está começando a ser desconfirmada já há algum tempo com a relatividade e agora com a quântica. O universo estacionário, que começou lá com Sócrates, até hoje ainda era defendido depois e contra o Big Bang. Então, nada impede de que o Darwin, até hoje, não foi criado, não foi desconfirmado de jeito nenhum. Nada impede que amanhã desça aí uma nave espacial e diz, olha, não é nada disso. Pode, e muda tudo. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui, né? É esse o nosso centro, é isso que a gente vive e faz sentido com o que a gente vive. Isso é que é mais importante, com os exemplos que a gente tem do cotidiano. Então, vamos prestar atenção nessa parte aí, por favor. O programa da seleção natural não se apresenta inteiramente como um vilão. Ele não é tão ruim, mas ele obriga a agir segundo os seus interesses. Ou seja, transmita seus genes para a próxima geração, como escravos. Então, não satisfação. Quer ver uma frase que a gente usa muito? Como é que você vai? Estou correndo atrás. Você vai levar a vida toda correndo atrás? E nunca vai parar, porque pelo programa dele aí não é para isso, não. Mas a gente pode alterar e melhorar esse programa, se a gente for um administrador, se a gente conhecer mais esse programa, né? Deixar a escravidão e decidir nada, é só fazer a mesma coisa, mas aí só conhecendo. E aí, só para a gente dar uma passada, os nossos valores morais são diferentes do que atendem a esta força evolutiva. Agora, vamos para o principal ator dessa história, o cérebro. Bom, a primeira coisa a ele dizer é que se conhece muito, mas muito pouco sobre o cérebro. Tá? O conhecimento dos estudos científicos atuais sobre o cérebro são mais incipientes, ou seja, quase nada, do que o conhecimento que temos sobre o espaço sideral. Então, se você acha que a gente conhece muito pouco sobre o espaço sideral, imagine sobre você mesmo. O que é um paradoxo interessante, né? Já se dizia lá na Grécia Antiga, Sócrates, todo mundo conhece essa frase aí, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Será que não? É uma boa pergunta, né? Então, outra pergunta que eu já tinha falado no começo, mas lembrando a vocês, o cérebro consome 25% de sua energia. Então, você pensando que é só malhar que consome, não, você está lá fazendo um trabalho, muita gente sabe disso aí, a gente fica muito cansado. Então, ele inteligente, ele procura a lei do menor esforço. O que ele puder colocar em automático, ele coloca. Você não fica mandando, agora eu vou andar, então meu pé vai para a direita, meu pé vai para a esquerda. Você faz isso automaticamente, você começa a andar e nem sente. Você, depois que aprende a dirigir um carro, seu carro vai automaticamente, às vezes te leva para casa automaticamente, às vezes até erra o caminho, né? Muita gente já deve ter passado por isso. Então, essa é a função do cérebro. Isso é uma coisa inconsciente que a gente faz, né? O cérebro evoluiu para computar quais ações teriam maior probabilidade de preservar a saúde, sobrevivência e aumentar a chance de se reproduzir com sucesso. Ele é ligado a essa parte do programa evolutivo, que é correto, ao meu ver. Bom, funcionamento resumido assim, do cérebro. Os sentidos, né, os 5 sentidos que a gente tem, fornecem ao cérebro informações do meio ambiente, né? A memória fornece informações das suas experiências passadas,
E a base de conhecimento e convicções, suas crenças, informam sobre a maneira como o mundo funciona, sua visão de mundo. Né? Agora, vejam só, lembre daquela figura lá do iceberg. A parte disso se dá na sua percepção consciente, 5%. As outras 95%, como aquele iceberg lá, a parte de baixo é muito grande, é orientado pelas suas emoções e baseado pela razão, só que a maioria delas acontece no seu inconsciente. Dando um exemplo rápido aqui sobre o jornal. Suponha que um jornal impresso seja o que eu estou falando aqui para vocês, ou seja, eu recebi um jornal impresso. Essa é a minha parte consciente. O pessoal lá que trabalhou, as máquinas todas, os editores, é o meu inconsciente. Ou seja, ele prepara tudo isso e me coloca aqui como mero speaker. Eu não sou o CEO, tá? Eu sou um subordinado a ele. Outro exemplo que eu acho muito interessante, isso aí chama-se raciocínio motivado. Nós temos dentro da gente um advogado brilhante e um cientista também brilhante. O brilhante aí faltou, mas um cientista brilhante também. Né? Só que eles pensam de maneira diferente. Né? Esse cientista aí, ele vem de baixo para cima, então ele procura as evidências para chegar a uma conclusão. O advogado brilhante não, ele parte de uma conclusão e vai desfazendo ou procurando as evidências para provar essa conclusão que ele já chegou. Todos dois são importantes. O advogado brilhante está mais para essa rapidez da sua inconsciência e o cientista está mais para essa parte consciente, mais reflexiva e mais lenta. Tá? O funcionamento do cérebro, outra coisa que deixar claro aqui, não é perfeito. Isso eu não vou tocar hoje, mas não pense que tudo que você vê é exatamente aquilo. Não tenho como te provar agora, mas provavelmente um mágico sabe melhor do que eu. Ilusões óticas, memória, paladar. Então, paladar deu para ver ali aquela questão do vinho, né? Que ele te engana. Né? Então, ele não é perfeito, mas ele é suficiente. Ou seja, essa questão da perfeição que a gente tanto busca, eu vejo cada vez mais, não só pela minha experiência de vida, mas como também o conhecimento que a gente vai tendo, é mais uma ilusão, né? A gente seja suficiente, que está bom demais. Aquele negócio, eu uso muito assim em projetos. O bom inimigo do ótimo, né? Você começa um projeto, aí, não, rapaz, bota mais isso, bota aquilo. Tá bom, tá funcionando, vai dali para cá, ótimo. Depois a gente vai otimizando. Então, o bom é inimigo do ótimo. Tá bom, tá ótimo. Resumindo, mas vamos lá. Então, nós temos aí o consciente e o inconsciente. Aí o Kahneman tem um livro muito bom, Rápido e Devagar, tá? Para tomar de decisões, excelente. Tá? Eu só estou aqui tocando no ponto. Esse sistema 1 é aquele sistema inicial, o inconsciente, que a gente viu lá, que é o que a gente tinha primeiro lá, que é onde ficam mais as emoções, e esse consciente, né, que é o 2. Outra informação importante aí para passar para vocês. Os sentidos, os 5 sentidos, né? Paladar, olfato, visão, audição, né? Tato, eles passam cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo para o seu cérebro. Enquanto a quantidade que você pode lidar com ela por segundo é de 50. Então, seu cérebro trabalharia com o consciente. Corrobora com aquela estatística que a gente colocou antes, de 5% para o consciente e 95% para o inconsciente. Dá um exemplo disso aí para vocês, assim, como eu falei, prometi, vou falar. Uma experiência aí que foi feita na América em clubes de stripper. Né? O pessoal chegou para as dançarinas e combinou com elas, olha, o pessoal que eu falo são os cientistas. Eles falaram com elas, olha, nós vamos aqui fazer uma experiência com vocês, vocês fazem aquelas danças tal, e recebem gorjetas, e nós vamos fazer isso durante 2, 3 meses. O que foi detectado interessante é que essas strippers recebiam mais gorjetas quando estavam no período fértil, ou seja, ovulando. Pergunta, como é que esses homens sabiam disso? Né? Conscientemente? A gente tem muita coisa, tem muita percepção, tem muita coisa que passa que a gente não sabe, mas que a gente pode aprender e pode usar isso para a nosso favor e não contra. Então, a evolução nos deu uma mente inconsciente que permite nossa sobrevivência no mundo que exige muita assimilação, muita processamento de energia, né? E muito rápido. Então, é uma coisa boa. O que a gente precisa é conhecer ele mais e não se apavorar com ele. Tem um lado ruim? Tem, quando a gente não sabe usar. E tem um lado bom.
A gente toma decisões, a gente foge de perigos rapidamente, a gente tem reflexos rápidos, né? O pessoal que deve fazer esporte, tênis ou futebol, quando você treina muito, você sabe bater na raquete perfeito, colocar na linha, você sabe dar uma bicicleta perfeita. Os atletas aí, se tiverem alguns, né, fazem isso assim instintivamente e a gente não sabe, como se você parar para explicar isso racionalmente não sai nada. Então, eu já tinha falado no começo, o automático, por exemplo, o dirigir, o andar, o ato falho, aquela opinião que às vezes a gente não queria que saísse, às vezes sai, né? Às vezes com um chefe, causa alguma demissão, ou com um amigo e às vezes fere, né? Mas que você estava pensando, acontece, né? Então, nós somos influenciados por fatores dos quais não temos consciência. Então, isso é uma influência grande na tomada de decisões. Tudo isso que a gente está fazendo aqui é aplicado diretamente às tomadas de decisões. Então, a mente consciente está viva, ela é independente e tem um propósito. Esse propósito não é ruim, não. Como eu volto ali a colocar aqui dentro dessa visão de engenharia humana, suficiente é melhor do que perfeito, bom é melhor do que ótimo. A gente vai otimizando, a gente vai buscando a perfeição, mas vamos ter um contentamento nas coisas, vamos fugir daquele programa de insatisfação, né? Eu acho que isso é muito importante. Vou falar agora aqui das heurísticas ou vieses. Explicar primeiro, heurísticas são processos cognitivos, tá? Não racionais, ou seja, o inconsciente. Ele usa estratégias para ignorar parte da informação e te dar uma resposta rápida. Ele veio do Eureka, né? A gente já ouviu falar Eureka de Arquimedes, aquele que tem aquela história que ele estava na banheira e saiu correndo porque descobriu como aquela questão do empuxo, né, do volume de água, deslocamento. Eureka significa descobrir. E heurística é isso aí. Então, a gente tem muitos insights, às vezes chama isso de insight, você passa com um trabalho, uma série de coisas para resolver uma coisa de trabalho, de repente sonha com aquilo, de repente aquilo vem assim, você está num momento de distração e chama isso de inspiração. É por aí, né? Vamos falar aqui das três mais importantes. Ancoragem. Ancoragem, ela tem uma colocação assim, como o nome já disse aí, de âncora, de você ter uma referência, né? Então, por exemplo, a gente vai comprar uma pizza, né, uma pizza média ou grande, isso aí, com certeza, muitas de vocês já passaram por isso. Quando você vai ver o preço, quanto é a média? 45. Quanto é a grande? 50. Vou ficar com a grande. Claro, pô, tá, não tenho dúvida disso. Pense o seguinte, ele usou esse preço da média como uma âncora, porque ele queria te vender essa de 50, tá? Então, e essa de 50 ele, com certeza, a maioria das compras dele são lá. E ali ele fez todo o arcabouço, né, de custo para ter um grande lucro. O valor mínimo de doações, né, você coloca, o menor preço é esse. Uma negociação, você já entra, o preço é esse. Ali serve de âncora. A âncora também pode descer. Às vezes também pode subir. Então, âncora é um parâmetro. Disponibilidade é uma heurística que vem assim do que você dispõe no momento, ou seja, alguma informação que veio para você e que dispôs. Por exemplo, vamos lá, eu vou falar numa catástrofe, vamos dizer, cai um avião algum tempo atrás. Pô, muita gente deixa de fazer essa viagem e vai procurar fazer a viagem via carro. Tá? Por quê? Porque ela vai ficar aquilo ali na mente dela, pô, tá, mas é comprovado que o transporte terrestre é muito mais perigoso do que o transporte aéreo. Ou seja, são fatos que acontecem rapidamente, a nossa mente pega e atrapalha nessas decisões. Tá? A representatividade é outra, mas é mais voltada para estereótipos. Por exemplo, você vê uma pessoa alta e magra num campo no esporte, né? Pô, provavelmente ele joga vôlei, provavelmente ele joga basquete, né? Não estaria errado, como eu disse a você, não é ruim nem bom, mas podia ser o Ibranovic, um jogador de futebol. Ou seja, a gente tem que... O que é que eu estou querendo passar para vocês disso, influindo nas decisões? Saber que isso acontece e procurar ver como utilizar isso ao nosso favor e não contra. Né? É isso ou seja, vou falar uma coisa aqui, mas faz sentido.
É buscar fazer uma amizadezinha com o seu inconsciente, o consciente, para olha, isso aqui eu já conheço o seu aí. É por aí. É uma negociação boa. Então, viés, a gente também é baseado, também nesse mesmo sentido aí da utilização. Vou falar desses exemplos que são muito interessantes. Aversão à perda. A gente tem uma aversão à perda terrível. Isso foi comprovado também. Tudo que eu estou falando aqui são experiências, tá? Estou trazendo o resultado. Então, o sentimento de você perder algo é muito maior do que você ganhar aquela mesma coisa. Então, por exemplo, se você perde R$ 1.000, seu sentimento é 2 vezes maior do que você ganhar R$ 1.000. E é por isso que a gente tem um forte desejo de manter as posses atuais, não arriscar muito, produz inércia. Enquadramento é uma outra forma de como você apresenta o problema. Pô, você quer sair com uma pessoa, quer sair com o seu namorado, ou, digamos assim, seu futuro namorado, sua futura namorada, você vai dizer, você não quer ir, não? Não, você quer ir. Acho que a assertividade também, o seu cérebro gosta disso. Se você chega para o médico e pergunta qual é a taxa de sucesso para uma determinada operação e o procedimento, aí ele começa, a taxa de fracasso é 10%, ao invés de 90% de sucesso. Essa palavra fracasso aí poderia vir depois, olha, a taxa é de 90%. Você vai falar a mesma coisa. É só a maneira como seu cérebro ele está ali para lhe proteger. Lembre lá da psicologia evolutiva. Ele vai receber aquilo, é o pessoal que está lá mais trabalhando, onde é? Ali abaixo daquele nível de água lá, lembre lá do iceberg. Tá? Tem o viés do status quo. Muita gente aí já deve ter visto, quando você está num programinha, né, que você entra num programa de computador novo, aí você vai vendo, o padrão é esse, recomendado. Você sempre segue. Beleza, isso é bom. Agora, não é bom para renovação automática de revistas. Você acaba deixando lá e aquilo ali acontece, o pessoal manda uma cartinha, aí você, pô, para eu ligar, para fazer. Então, a gente precisa verificar isso. Então, tem muita coisa que passa batido. Outro, otimismo e excesso de confiança. Eu já tinha falado isso lá para vocês, daquele especial no começo. A gente tem, assim, uma visão, isso foram os estudos, né, os resultados desses estudos, que todo mundo se acha acima da média. Eu sou muito bom, sou bom demais. Não é que não seja, mas não é tanto quanto a gente pensa, pelo menos na grande maioria. Como eu falo aqui, também eu queria deixar isso claro, maioria, né? A gente sempre, toda regra tem uma exceção, tá? Mas então a gente está falando aqui no maior número de casos possíveis. É assim que a gente vê os resultados científicos. E aí você tem, às vezes, otimismos irreais. Eu vou ganhar na loteria. Não que eu vou deixar de jogar, mas saiba que pô, a Mega Sena é 1 em 50 milhões, né? Um jogo 6. Mas vai deixar de jogar? Não, mas saiba que é. Né? Casamento. Você vai deixar de casar porque sabe que o êxito é 50%? Não vai deixar. Mas saiba que é. Né? E aqui eu achei interessante de um neurocientista que colocou lá: segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência. Interessante. Eu só casei uma vez até agora, mas eu acho que faz sentido. Vamos lá. Razão e emoção. Então, tudo isso que a gente está vendo aí, o Platão já fala há muito tempo, né? 2.500 anos atrás, né? Antes de Cristo, inclusive. Não 2.500 antes de Cristo, 2.500 anos atrás. Então, ele via assim, tinha um cocheiro, que era a razão, tinham 2 cavalos, um cavalo, que era aquele lá da psicologia evolutiva, comida, bebida e sexo, e o outro com mais alguns valores, né? A honra, a glória, a natureza superior, o motor emocional. E esse cocheiro era o racional no comando. Isso levou muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Veio Descartes, colocou. Houveram alguns outros, como o David Hume, que tem uma frase muito interessante: a razão humana é escrava das paixões, né? Sente mais controle das nossas decisões do que imaginamos. Em alguns casos, sim. Em outros, não. Então, mesmo que tenha evoluído por um bom motivo, que foi a emoção, como eu falei lá no começo, da psicologia evolutiva, ela geralmente seja benéfica, às vezes também. No nosso mundo hoje, né, a emoção pode se mostrar contraproducente. Então, tudo que eu tenho falado aqui para vocês não é que seja ruim ou bom, é que a gente precisa saber lidar com isso, para usar essa força que a gente tem aqui dentro, que é menos conhecida do que o espaço sideral, segundo as pesquisas e os estudos, né?
transformar isso numa amizade, né? Ali, coração, de mão dada com o cérebro. Acho que é interessante isso. O sentimento controla o pensamento. A razão pode influenciar sentimentos. Eu vou colocar isso aqui de uma maneira mais tranquila para vocês aqui. O Da Vinci foi um dos responsáveis por eu estar comecei essas pesquisas em engenharia humana há uns 5 anos atrás. E o Da Vinci foi um cara, pulei aqui um pouquinho, mas eu vou falar isso. Foi um cara, muita intimidade aí, Da Vinci, mas é porque a gente está fazendo uma palestra bem assim, informal, né? Um papo muito tranquilo e para que a gente entenda. Então, ele conseguiu ligar a razão à emoção, rapaz. Lá no tempo da renascentista, eu descobri Da Vinci que Da Vinci era um patrão da engenharia. Mas eu sempre conheci, como a maioria de vocês aí, ouvi falar em Mona Lisa. Então, é possível ter um equilíbrio entre os dois. E se tiver um equilíbrio entre os dois, você vai ter muito poder. Esse cara, o Da Vinci, tem muita contribuição para a humanidade, né? Então, a gente sabe hoje em dia que as emoções estão profundamente integradas aos circuitos neurais de forma inseparável dos circuitos de pensamento racional, graças à neurociência. Então, chega de briga, a gente está junto, nós somos complementares, a razão é complementar, o consciente é complementar ao inconsciente, né? A engenharia ou as exatas é complementar as humanas. É isso que a gente está falando aqui, né, nessa engenharia humana e mostrando. E não é só para tomar a decisão, não. A gente tem outros assuntos, tá, que a gente vai utilizar. A gente está vendo isso aqui hoje para decisão, né? Então, a razão, só para deixar assim mais claro, a razão ela não exerce uma influência diretamente no sentimento. Ela dá uma força no sentimento oposto. Por exemplo, hoje eu vou comer esses doces aqui, estou morrendo de fome. E vou comer porque eu adoro esse doce, ele é bom demais, mas aí a razão vem com outra colocação. Olha, sua vida, você não quer ter uma vida longa e saudável? Deixa isso aí, coma menos. Ou seja, é um embate entre dois valores. E os sentimentos e ações associadas a eles é o autocontrole, ou seja, o balanço disso, né, da emoção e razão serem complementares, é justamente essa parte que vale a pena a gente conhecer mais. Então, o que a gente propõe, né? Esse balanço aí bem legal, essa ilustração. Controlar as emoções, usá-las a nosso favor. Ou pelo menos não deixar que funcionem contra nós. Para ter uma vida feliz e bem-sucedida, o objetivo é a gente se conhecer mais. Sim, é fácil? Não. Mas não é uma coisa que a gente possa fazer aos poucos. Eu sou uma pessoa que acredito muito assim, em pequenos progressos. E às vezes assim, uma volta, regredi um pouco, mas eu tenho um norte. O que vale é isso, eu tenho um objetivo. Então, crie seu objetivo. Não seja tão rigoroso também, que você vai, estou chegando. Você vai chegar lá, mas pequenos progressos é uma coisa mais firme, é uma coisa mais sólida que a gente pode usar, tá? Uma outra parte que a gente pode ver seria no que diz respeito a essa última colocação aí, de mente sã e corpo sã, a Academia de Platão. Só para vocês terem uma ideia, o Platão lá, né, lá da Grécia Antiga, ele já pensava nisso. Aliás, eu descobri que o apelido dele, né, esse Platão aí, é de omoplata, ele tinha uma omoplata grande. E a palavra academia, que a gente utiliza hoje muito para exercícios físicos, mas sabe também que a academia é a parte dos acadêmicos, a intelectualidade. A Academia de Platão tinha os dois. A Academia de Platão tinha a parte de conhecimento lá e tinha também uma parte para fazer exercícios físicos. Então, essa mente sã e corpo são já é de muito tempo e é uma das boas chances da gente procurar se autoconhecer mais. Terminando só essa parte de razão e emoção, eu terminei com essa frase que eu acho bem legal da Legião Urbana, né? E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Muito legal. Mais uma informação aqui, au passant, né, que a gente já está chegando aqui no tempo. Epigenética é um nome novo. Alguém de vocês já deve ter visto esse filme aí, Three Identical Strangers. Passou na Netflix, infelizmente eu procurei ver agora, já passou, era um documentário, né, eram trigêmeos, né, idênticos, e foram criados em diferentes ambientes, né? E foi até uma experiência perversa, né, antiética, né? Porque a gente sempre teve assim, será que o ambiente influi no DNA
ou seja, na sua herança genética? Bom, a resposta para isso é sim. O estudo do processo pelo qual o ambiente e as experiências podem alterar o efeito do nosso DNA chama-se epigenética. E aí, pasmem não, vamos aprender isso aqui. Os cientistas achavam que poderia haver alguma alteração no seu DNA, mas o que acontece, na verdade, é que essas seções do DNA podem ser ativadas ou desativadas, e que isso, em geral, é determinado pelo ambiente ou pelas experiências, né? Bom, e aí, bem finalizando dentro do nosso tempo aí, são os pontos de alerta, tá? A análise preliminar do contexto da engenharia humana, na influência da tomada de decisões, diz o seguinte, assim, eu queria ficassem aí pontos para você. A seleção natural é uma programação condicionada, que a gente procura desvendar e reprogramar. Não quero sair correndo atrás a vida toda. Nem acho que ninguém, né? Eu acho que a gente tem que correr atrás daquilo que os nossos reais objetivos, que não são só passagens adiante, também são, mas não são só esses, né? A evolução não projetou o cérebro humano para entender a si mesmo com perfeição, aquilo que eu falei para vocês. Ela nos ajuda a sobreviver. É o suficiente, né? Perfeição é aquilo que você corre atrás. Conhecer o funcionamento da mente para reprogramá-la, né? Sua capacidade de melhorar, sua capacidade de decidir, né? De escolher melhor. Uma outra informação: ciência e religião convergindo produtivamente em estudos. Por exemplo, a tomografia, a neurociência hoje mostram que a meditação tem realmente um efeito plástico sobre o cérebro, né? E a meditação começou lá com os budistas, né? Mais de 2.500 anos. E meditação que a gente fala hoje em dia, dando uma dica, que tem coisas bem simples ocidentais, podem dar uma olhada lá. Na Netflix tem uns 10 meditações, 10 minutinhos, 5. A gente fica voando muito tempo. Mas procure, que dá uma ajuda muito boa para a gente ter uma vida mais tranquila e se conhecer mais. E procurar utilizar mais essas forças que a gente ouviu falar aqui rapidamente, né? Então, encerrando, talvez para tomar decisões melhores na vida, talvez para ter uma vida mais significativa, talvez por curiosidade, a gente procura ultrapassar nossas ideias intuitivas acerca de nós mesmos. Então, a gente sempre procurando como nossa mente funciona, a gente pode chegar a uma visão mais esclarecida de quem somos e como decidimos, tá? Então, só me resta agradecer a vocês aí pela atenção, espero não ter passado muito do tempo, tá? Os interessados para contatos próximos e eventos e compartilhamento de conhecimento, está aqui. A comunidade é esse mesmo grupo aí que vocês entraram. Então, quem tem interesse, continue. Tenha um pouco de paciência, a gente vai mandar uma série de novas aplicações disso, de novos eventos, né, de cursos, de palestras, né? Ou seja, eventos relacionados ao tema. Tem o Instagram também da minha empresa, @engeempreende. Tem esse e-mail que eu mandei, como eu disse a você, eu revi minha decisão, tomei uma decisão e revi, né, para ter um resultado melhor, que é assim que deve funcionar. Um bom exemplo de funcionamento de tomada de decisão. A gente pode otimizar, né? Quem quiser tirar um print, pode ficar à vontade, tá? Então, agora aí eu encerro por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito bom, Fernando. Parabéns aí pela palestra. Trouxe com muita propriedade aí o tema. Muito bom. Um tema não comum que deve ser Eu explorado não a estou te cada dia. ouvindo. Vocês não estão me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, não. Normal, Não Thiago. estou ouvindo, não. Tá ouvindo normal, agora, Thiago, Fernando? tá normal. Tá normal? Infelizmente, não. Está todo Quem mundo te sabe ouvindo, só eu que não conecta e estou ouvindo? desconecta de Dá novo para aí, ver aí. Fernando. Tira e coloca de novo e vamos ver se vai funcionar. Alô? Não. Não, Não? infelizmente, não. Eu espero que todo mundo tenha ouvido. Não. Que aí, Não, acho ó, que alô? Sem tenta ouvir tirar e mesmo. colocar o fone de novo, professor. Não tá ouvindo, Fernando? Eu vou dar uma ligada para você aí. Ô, Fernando.
Tá ouvindo? Acho que deu ruim lá para ele.